Evangelho de Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. A quem que você tem dado ouvido? Qual é a voz que ecoa na sua mente? Marcos 4, versículo 35. Hoje eu quero falar das 3 vozes desse mundo, principalmente na nossa vida financeira. Vamos ler. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pode se sentar. Eu preguei isso esses dias, na semana passada. Pois é, mas Deus renova a palavra. Foi no culto da revelação, agora é no culto de segunda-feira. Agora é para sua vida financeira. A mesma palavra. Olha o que disse Jesus. Fica com a Bíblia aberta quem puder, senão só acompanha. Olha o que disse Jesus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Quem disse? Jesus. Exato. Essa é a voz que nós devemos ouvir. A voz de Deus. A voz de Jesus. A voz da palavra de Deus. Essa é a voz que nós devemos ser guiados. Jesus disse: vamos passar daqui para lá. Então vai chegar lá, não foi isso que ele disse? Vai chegar lá do outro lado. Quem disse foi Deus. Jesus é o próprio Deus. Imagina comigo, quem é que gosta de futebol? Não, mas pode fazer gente, é sério, quem gosta de futebol? Muito, muito. Eu já gostei, hoje não mais, hoje não assisto mais, eu já gostei. Tá, imagina a época que você gostou e que eu gostei, vai. Imagina. Imagina o seu time numa final. Você está trabalhando, não vai poder ver o jogo. E aí, hoje, as televisões têm o recurso de gravar para assistir depois, não tem? É. Você vai assistir depois do trabalho. O jogo foi na hora do seu trabalho, você pôs para gravar aquele momento, para depois você assistir o jogo. Só que você abre lá o Google, pá, placar. Não é assim quando a gente abre? O Google sai pesquisar alguma coisa, já vem primeira notícia. 10-5 pro teu time. Poxa, que goleada. 10-5 pro seu time. Você imagina, poxa, ia ser o resultado. Mas você vai assistir o jogo? Quem gosta de futebol assiste, rapaz. Vai ver o gol de bicicleta, vai ver o goleiro defendendo, vai ver cada lance, não é? Por isso que eu falei, quem gosta de futebol, levanta a mão de novo. Ou já gostou? Mas muito. Você assistiria de novo? O jogo? Você assistiria o jogo? Sim. Ótimo, eu estou falando para quem gosta. Exatamente. Para quem assim, viu o placar, tá feliz, mas eu quero ver os gols. Quero ver quem fez o gol, não quero ver o placar. Quero ver tudo. Então quando você chega em casa, liga a TV. Agora eu vou ver uma jogo. Aí você começa. Poxa, 1-0 pro time do outro. Como é que você fica? O time ganhou de 10. Tá bom. Vamos lá de novo, outro lado. Poxa, eu ganho em menos de 5 minutos. Que isso? Da meia hora de jogo você levou 5. 5-0 pro time oposto. Como é que você tá? Tranquilo, velho. Você não sabe o resultado? Você não sabe o final? Você já viu o placar? Você sabe o que vai acontecer, não sabe? Então você fica como? Em paz, você fala,
ser lavada, vai ser de virada, vai ser o dobro, o melhor está lá no final, quero ver o resultado. Não é assim que você vai fazer? Ótimo. Não é assim que a gente faz? Você sabe o resultado. Você tem paz. Pode tomar 1, 2, você sabe que vai tomar 5. E tá normal. Tá normal. E o final foi como mesmo? Foi 10. 10-5 para o seu time. E aqui é da mesma forma. Nesse versículo 1 não, né? 35. O primeiro versículo que nós lemos. O que Jesus falou? Você vai ganhar. Você é mais que vencedor. Você vai chegar lá do outro lado. Essa vitória é sua. Eu estou contigo. Mas no meio tem o Chico Bom, vem a tempestade. Sempre tem uma tempestade. Então a primeira voz, você deve ouvir a voz de Deus. De Deus. Não tem perigo. Não tem problema. Se começar a encher o seu barco, não vai afundar. Ele disse, você vai chegar do outro lado. Como é que chega com um barco para afundar? Não chega. Então Jesus disse para você confiar que a palavra dele não volta atrás. A palavra que eu quero falar dessa campanha é para você, confiança. Confie no que Jesus falou. E não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela para cumprir a palavra dele. Ele disse, vamos passar daqui e vamos chegar no outro lado. Foi o que ele disse. É como você vê o placar. Eu sei o final disso aí. Eu sei onde vai dar. Mas no meio da ida do caminho vem a tempestade, um grande temporal, um terrível vento. Começou a balançar aquele barco, começou a encher de água. E se você me falar que o problema não fala, ele fala. O problema tem voz. Chega a conta na sua casa para você ver, você pegar a conta na mão, se ela não fala com você. Meu Deus, meu dinheiro está indo. Estou comendo você pelas beiradas. A responsabilidade é sua. As contas falam. O problema fala. O problema traz medo. Já pensou assim, casado, você está com medo? Claro que não. Porque eu sei que é 10-5. Então, mas tem gente que mesmo com a palavra, mesmo Jesus falando, está no meio, entra numa tempestade, numa tribulação, numa angústia, que ela faz, ela tem medo. Ela desespera. Ela desespera. Porque o problema, ele fala com a gente. O problema, ele vem disfarçado com a voz do diabo. O diabo usa o problema para você ter medo. O diabo usa o problema para falar que você vai perder. O diabo usa o problema para falar que vai dar errado. Mas que voz você vai ouvir? Do problema, que não tem jeito, que vai morrer, que acabou, que vai afundar. Afundar na sua fé, infeliz. Porque o barco não vai afundar. Mesmo você com fé ou sem fé, Jesus falou, ele vai cumprir. A fé é que afundou, não. O barco estava lá. Tinha água, mas não estava afundando. Estava balançando, mas não estava quebrado. Jesus não falou que ia chegar do outro lado? Então eu quero que você pense assim, que vai dar certo. Que a palavra diz que você é mais que vencedor. Eu nunca vi Jesus num barco afundar. Você está nesse barco, ele está na sua vida, não vai afundar. Não tenha medo do problema, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo. Mas tem um outro porém. Esse problema, eles fizeram o quê? Aqui. Mestre, não se te dá que pereçamos. Mas quem falou para eles que vai perecer? Jesus disse que ia passar de um lado para o outro. Mas quem disse que vai afundar? Você leu isso no texto? Nem eu. Então a gente cria coisas. Quando a gente está com medo, a gente cria imaginação. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não vai acontecer nada não. A palavra é de Deus. Vai acontecer o que falou que vai acontecer. E a gente fica criando coisas na mente. E depois ainda chega e fala, meu Deus, você não está vendo que eu estou sofrendo? E agora você sofrendo por quê? Eu não estou no seu barco. Eu não disse que você vai vencer. Eu não disse que vai dar certo. Que desespero é esse? Porque o problema faz isso com a gente. O problema faz. O diabo muitas vezes faz isso com a gente. Mas ainda tem uma terceira voz. De quem? Dos outros. A primeira voz é a de Deus. Para você não ter medo. Porque Deus fala assim, olha só. Você vai chegar do outro lado. Só que Deus não fala que a gente vai passar no meio. Deus não fala do trajeto até lá. Exatamente. Quando você está com o olho no resultado, você não se importa com o meio. Você não está nem aí. Quando seu olho está no resultado, você não importa com o processo.
discutir com quem está com medo. Tudo que você fala, ele é negativo. Tudo que você fala, então é melhor fazer. Jesus levantou, repreendeu o mar e o vento, tudo acalmou. E um ficou falando para o outro: mas quem é este? Quer ter? O vento e o mar lhe obedecem. Essa questão de um falar para o outro, os discípulos. Sabe quem pôs medo? O medroso. O primeiro que gritou: vamos morrer, todo mundo entrou em pânico. É o primeiro que grita, que joga pânico. E muitas vezes a voz dos outros faz isso. Porque Deus chamou um para vencer, não chamou todo mundo. Não, todo mundo não. E aí o vencedor está ali na fé. E um fala assim: vai dar errado. Aí você ali na fé: eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Aí o outro fala assim: nunca me dá certo antes. Aí você fala: o dia de amanhã cuida Deus. E Deus é bom, então meu amanhã vai ser bom. Aí o infeliz fica ali, cutucando para tirar você da fé. E você fica assim: Deus, está para os meus ouvidos. Os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. E a pessoa fala: você ainda está orando? Para com isso. Vai dar errado, está vendo todo mundo aqui? Ninguém acredita. Por que você está acreditando? A voz dos outros vai deixar você negativo. Vai tirar a sua fé também. O diabo, quando ele não usa a situação, ele vai usar pessoas. Então você tem que estar bem antenado. Mesmo porque muitas vezes você está sozinho. Você não vai ter ninguém. Você só vai ter Deus para te guiar no caminho. Ali, todos os discípulos estavam contaminados. A sorte deles é que Jesus não volta a palavra atrás. Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Porque quem tem espírito forte querer, ele vai sozinho, vai ele, Deus, e acabou. Agora, espírito fraco, ainda que você fale, deu a solução, está pronto. Ele, mas e se der errado? Mas e se afundar? Mas quem é negativo é assim. Quem é fraco, ele quer colocar fraqueza em você para ele se sentir igual. Desculpa seu complexo de inferioridade. O meu está em Cristo. Tem gente que tem complexo. Ele tenta te contaminar de qualquer forma. Vai dar errado. Você apresenta a solução, ele reclama. Não era bem isso que eu queria, não era assim. Dessa pessoa se afaste. Sai. E se você está passando por um grande vento, uma tempestade, esse barulho é sinal de vitória. É sinal de vitória. Não se preocupe. O processo é para a glória de Deus. Todo esse barulho, todo esse vento, essa água é para impedir Jesus de fazer, mas ele já está no seu barco. Ele já está no seu barco. Então, é impossível. Quem impedirá? Quem vai impedir? O vento é só o sinal da sua vitória. Quem? Amém. Deus aplaude, Senhor. Três vozes. Agora eu pergunto, eu tenho certeza que você está ouvindo. Agora é a voz de Deus. A voz de Jesus. 10-0 aí. 10-0 para mim. Porque uma corrida não é quem vai na frente na largada. É quem chega. É uma chegada. É lá no final. Então não te preocupes em sair correndo. Se preocupe em permanecer no caminho e completar até o final. Porque muitos querem correr. Não precisa correr. Jesus está no barco, calma. Tenha paz. Tem paz em si mesmo. Quando Jesus está, ainda que seja a pequenos passos, você vai chegar lá. O interessante, o barco na fundo e você não retrocede. Não tem ansiedade, não tem desespero, não tem nada. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Não vive pelo problema, não vive pela situação, muito menos pelo que está vendo ou sentindo. Nós temos que viver pela fé. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que está acontecendo. Importa o que eu creio, o que Jesus me disse. Eu vou chegar lá do outro lado. A vitória é minha. Em nome de Jesus. A vitória também deve ser sua. Amém? Aplaude o Senhor. Não tire Jesus.